A ilusão já te quebrou uma vez. Agora é hora da lucidez. Dura, clara e necessária. Vamos juntos desmontar o que te prendeu para que você volte inteira. Por que ele sumiu sem aviso, sem explicação, sem culpa? Porque você, que ficou, passou dias tentando entender, noites em claro tentando se justificar. Quantas vezes percorreu, em silêncio, o mesmo caminho de memórias, buscando sinais, tentando lembrar o que fez de errado, o que disse de mais ou de menos. Quantas vezes o vazio dele fez eco no seu peito, como se o erro tivesse nascido em você. E se tudo isso, o silêncio, a ausência, a distância, tivesse sido meticulosamente desenhado para te dobrar por dentro, como se a sua dor fosse uma consequência natural do seu próprio valor? É curioso observar como o abandono tem uma forma refinada de domesticação. Primeiro ele fere, depois ele convence e, por fim, ele reprograma. Não com gritos, não com violência explícita, mas com o mais sutil dos instrumentos, o sumiço. O desaparecimento que não precisa de justificativa, pois já te ensinou em silêncio que se ele partiu é porque algo em você não foi suficiente. É o golpe perfeito. O algoz não levanta a mão, ele apenas se ausenta e você mesma se destrói em nome dele. Cada lágrima que escorre é uma confissão que ele nunca pediu, mas que você entrega como prova de culpa, como se amar demais fosse, de fato, um crime. A sentimentalidade popular te diz que o amor exige compreensão, que o outro talvez estivesse confuso, sobrecarregado, precisando de tempo. E assim, você se agarra à ilusão mais devastadora, a de que o sofrimento é uma virtude, que insistir no vazio é prova de lealdade. Mas Schopenhauer jamais te pouparia dessa mentira doce. Ele rasgaria o véu com uma lâmina afiada. O amor, quando verdadeiro, não se esconde. O amor, quando legítimo, não some. O que desaparece, não, é o afeto, é o disfarce, é a manipulação revestida de ternura. O que se apaga não é um homem em conflito, é o roteiro de um jogo onde você foi, do início ao fim, a única que acreditou. Você vê, o sumiço não foi um ato de fraqueza, foi um movimento de poder. Um teatro mudo, onde a sua culpa foi escrita por ele, mas encenada por você. Ele não explicou por que não precisava. Porque sabia que diante do silêncio, você preenchê-lo-ia com histórias onde ele sempre era a vítima e você a responsável. Você que sentiu demais. Você que falou demais. Você que esperou demais. E é assim que se molda uma prisão invisível, não com grades, mas com dúvidas, não com acusações, mas com silêncios bem posicionados. O desparecimento dele não foi um acaso. Foi a execução precisa de um mecanismo de dominação emocional, tão antigo quanto o mundo, mas ainda eficaz para quem ama sem perceber que está sendo usada. E agora, neste exato momento, talvez você ainda esteja procurando nele o seu próprio reflexo, tentando entender como alguém que parecia tão inteiro pôde simplesmente se desfazer. Mas a resposta nunca esteve nele, esteve na sua expectativa, na ilusão de que quem oferece amor será, inevitavelmente, amado de volta. Mas a realidade, essa que Schopenhauer não temia revelar, é que o amor, para muitos, é apenas uma isca, uma estratégia de captura. E quando o laço aperta, quando a entrega se concretiza, o outro desaparece. Não por acidente, mas porque esse era o final previsto desde o início. E você só não viu porque quis acreditar. Mas agora é hora de ver. Há um momento que não tem data, mas que permanece intacto na memória, aquele segundo exato em que ele parou de responder. A notificação não veio. A última mensagem ficou suspensa no tempo, como uma prece ignorada por um Deus ausente. Você não percebeu de imediato. Tentou se convencer de que era cansaço, distração, rotina. Mas o silêncio não veio como uma pausa. Ele veio como sentença. Um corte seco
que, ao invés de fechar, abriu. E mesmo assim, você continuou ali, esperando uma resposta que nunca viria, enquanto a ausência dele começava a ocupar cada espaço da sua mente. É assim que começa o autoabandono. Devagar, camuflado de paciência. Você revisa conversas, relembra sorrisos, tenta encontrar o momento em que tudo começou a desmoronar. E quanto mais busca, mais se afunda na ideia de que a falha foi sua. Que você talvez tenha falado demais, ou talvez de menos. Que foi intensa demais, frágil demais, presente demais. O sumiço dele se torna, então, um espelho invertido. Você vê nele tudo o que acredita estar errado em si mesma, mas o erro não está em você. Está na forma como foi treinada para carregar culpas que não são suas, porque ninguém te ensinou que o silêncio também é uma arma, e que há homens que não somem por acidente. Somem porque é a maneira mais eficiente de manter o controle sem se comprometer. Ele não te disse adeus porque sabia que um fim declarado te libertaria. Preferiu desaparecer, deixando portas entreabertas, promessas em suspenso, migalhas de memória que te mantêm ligada ao que ele nunca foi. E você, viciada em explicações, ficou tentando dar sentido ao que só existe para confundir. Ele sumiu, mas fez parecer que foi você quem afastou. O desaparecimento foi frio, calculado, disfarçado de fragilidade. Ele precisava parecer vítima da própria indecisão, da própria instabilidade emocional. Assim, cada ausência parecia um acidente, e não uma escolha. E você, com sua empatia moldada desde a infância, assumiu o papel que sempre coube às mulheres, a de tentar salvar. Tentou acolher até mesmo o que te machucava, como se amar fosse aceitar feridas sem nome. Mas não era amor. Era manipulação em estado bruto, vestida de silêncio, envolta em ambiguidade. Era um jogo psicológico onde você sempre foi a única a jogar com sinceridade. E agora, talvez você perceba que aquele sumiço não foi o fim. Foi o começo de algo mais cruel. Porque quando ele desapareceu, algo dentro de você começou a desaparecer também. Sua autoconfiança, sua espontaneidade, sua paz. Aos poucos, você começou a duvidar do próprio valor, como se a ausência dele fosse uma prova irrefutável de que algo em você era defeituoso. Você não se perguntava mais por que ele fez aquilo. Perguntava-se por que você mereceu. E, nessa inversão cruel, ele continuava a exercer poder sobre você mesmo estando ausente, porque o verdadeiro controle não está na presença, mas no estrago que a ausência deixa. Essa é a primeira ferida, aquela que não sangra, mas apodrece por dentro, aquela que não se mostra, mas contamina cada pensamento, cada novo olhar, cada tentativa de recomeço. Você ainda respira, ainda caminha, ainda conversa, mas tudo em você carrega um peso que não existia antes. É o peso do não dito, do não explicado, do que foi arrancado de forma abrupta e nunca devolvido. E esse vazio, que parecia apenas um fim mal resolvido, é na verdade a porta de entrada para um labirinto onde toda mulher já esteve, o lugar onde a dor é sutil demais para ser compreendida, mas forte o suficiente para nunca ser esquecida. Você aprendeu cedo a não incomodar, a não ser intensa demais, carente demais, vulnerável demais. Aprendeu que sentir era perigoso, que expressar uma necessidade podia afastar. Então você começou a se moldar, a aparar as pontas do que sente, a esconder a parte que dói, a camuflar seus próprios limites em nome de manter o outro por perto. E quando ele começou a se afastar, sua primeira reação não foi confrontar, foi adaptar-se. Você acreditou que se fosse mais leve, mais compreensiva, mais silenciosa, ele voltaria. Mas quanto mais você cedia, mais ele sumia. E quanto mais ele sumia, mais você se apagava. Essa lógica é antiga. Foi escrita nos ossos das mulheres por séculos de silêncio herdado. Você não nasceu se culpando. Você foi treinada. Treinada a acreditar que amor é aquilo que você consegue manter,
mesmo quando não recebe nada de volta. Que o outro é sempre o espelho do que você oferece. Então, se ele desapareceu, é porque você falhou. Essa é a raiz da prisão, uma crença invisível, mas profunda, a de que o abandono é reflexo da sua insuficiência. Que se ele se foi, é porque você era demais, ou não o bastante. Essa distorção é a primeira ferida emocional que o mundo te ensinou a carregar como se fosse verdade. E ele soube usar isso com precisão. Não com palavras, mas com a ausência milimetricamente calculada, com o retorno imprevisível, com os gestos contraditórios que te mantinham em alerta. Ele criou um campo minado, onde cada passo seu era testado, onde cada silêncio dele era um castigo emocional. Você se adaptou ao imprevisível como se fosse amor. E nessa adaptação constante, perdeu o senso do que era justo, saudável, verdadeiro. Ele te deu menos a cada dia e você ofereceu mais. Ele desapareceu e você se ajoelhou diante do vazio, perguntando o que mais poderia entregar. Você não percebeu, mas estava sendo condicionada. Cada vez que ele voltava depois de sumir, trazia junto uma dose de alívio tão intensa que você associava o sofrimento à profundidade. Começou a acreditar que amar era suportar, que a ausência fazia parte, que o distanciamento era sinal de complexidade emocional. Mas isso não era amor. Era um ciclo de recompensa e punição. Era um enredo cruel, onde ele escrevia os atos e você decorava as falas, sempre com medo de errar a entonação e provocar mais um sumiço. Você se tornou refém de uma dramaturgia onde o protagonista nunca esteve realmente no palco. E tudo isso aconteceu sem gritos, sem ofensas, sem escândalos. Porque a violência emocional mais eficiente é aquela que não parece violência. Ela vem disfarçada de liberdade, de escolhas pessoais, de silêncio respeitável. Ele dizia que precisava de tempo, de espaço, de si mesmo. E você, treinada para compreender, se curvava. E assim, o sumiço dele foi romantizado. Você chamou de pausa o que foi abandono. Chamou de crise o que foi manipulação. Chamou de amor o que foi controle emocional. E quando a dor te consumia, você ainda se sentia ingrata por reclamar. Mas agora, algo começa a ruir dentro de você. Uma rachadura, discreta na superfície do que você acreditava ser amor. Um incômodo crescente ao perceber que foi ensinada a normalizar o inaceitável. Você começa a ver que cada ausência dele foi um cálculo, cada retorno uma estratégia, e cada vez que você se culpou, ele ganhou mais poder, porque o que ele precisava não era de você, era do efeito que sua dor causava. E quanto mais você sangrava por dentro, mais ele se sentia no controle. Esse não é um amor mal resolvido. É uma estrutura emocional feita para te manter cativa. E talvez agora você comece a vislumbrar as chaves desse cativeiro. Você acreditou que ele te deixou incompleta. Mas a verdade que você sempre evitou encarar é que ele apenas ocupou um espaço que já estava vazio. Um espaço escavado há muito tempo por ausências mais antigas, por silêncios mais profundos, por promessas que nunca foram feitas, mas foram esperadas mesmo assim. Ele apenas caminhou até essa fresta interna e se acomodou ali como quem descobre um abrigo feito da sua carência, do seu desejo de ser vista, do seu medo de não ser suficiente. Ele não criou o buraco, ele apenas aprendeu a dançar dentro dele. E você, encantada com a presença, esqueceu de perguntar o que ele veio tirar, porque há um engano fatal no coração de muitas mulheres. O de acreditar que a dor é um selo de profundidade, que quanto mais se sofre por alguém, mais verdadeiro é o vínculo. E assim, você foi ensinada a medir o amor pelo esforço, pela insistência, pela quantidade de noites em que chorou sozinha, tentando entender o que havia feito de errado. Mas a verdade é mais cruel e menos romântica.
A dor não é sinal de profundidade, é sintoma de desequilíbrio. E o que você chamou de conexão era, na essência, dependência emocional vestida de esperança. Ele não te completou. Ele te refletiu, devolveu, sem querer, a imagem exata daquilo que você não queria ver em si mesma. A insegurança, a urgência de ser escolhida, o medo de ser descartada. E o mais perverso é que, por alguns instantes, ele soube preencher esse espaço com maestria. Soube como te fazer sentir única, desejada, especial. Mas esse preenchimento nunca foi duradouro, porque ele não veio para ficar. Veio para provar a si mesmo que ainda podia ser desejado. E quando teve certeza disso, partiu. Não por falta de sentimento, mas por excesso de ego. E mesmo assim, você ficou. Não por amor, mas por insistência em provar que era digna. Porque o sumiço dele ativou não apenas a sua dor recente, mas uma história muito mais antiga, a de ter que merecer afeto, a de ter que justificar sua presença, a de ter que ser boa o suficiente para não ser deixada. Ele não foi o início, foi o gatilho. A faísca que acendeu feridas que dormiam camufladas dentro de você, esperando apenas um gesto ambíguo para voltarem à tona. E esse é o ponto que mais dói, perceber que você ficou presa não nele, mas na criança que um dia foi ignorada, silenciada, diminuída. Porque quando ele desapareceu, você não sentiu apenas a falta de um homem. Sentiu a ausência de um reconhecimento, de uma validação que esperava desde muito antes dele existir. E enquanto buscava sinais, explicações, mensagens não respondidas, o que você realmente procurava era um tipo de amor que ele nunca teve para dar, porque nenhum homem pode curar feridas que nasceram antes dele. E quanto mais você tentava forçá-lo a permanecer, mais ele se tornava símbolo de uma necessidade impossível de ser atendida. Você não queria ele, você queria o alívio, mas confundiu presença com redenção. E agora, talvez, você comece a perceber o tamanho da ilusão. Não foi ele quem te partiu, ele apenas acendeu luzes em lugares que você sempre tentou manter na penumbra. E esse é o início da ruptura. A dolorosa constatação de que a ausência dele não é a causa da sua dor, é o reflexo dela. Ele apenas tocou o que já estava aberto. A ferida não é nova. O abandono não começou com ele. O que começou com ele foi a chance de finalmente encarar o que você evitou durante uma vida inteira. A urgência de se reconstruir, não por alguém. Mas, apesar de todos, você se esqueceu de si tantas vezes que começou a existir apenas nos olhos dele. Acordava para saber se ele te havia lembrado. Dormia tentando adivinhar se voltaria. Sua autoestima foi sendo costurada às migalhas de atenção que ele oferecia. E a cada migalha, um alívio, uma trégua, uma falsa esperança de permanência. Mas o que você não via é que essa fome não era dele, era sua, uma fome antiga de ser confirmada, desejada, validada. E enquanto você esperava por ele, deixou de perceber que sua vida estava paralisada numa única pergunta: por que ele não me escolheu? Mas essa é a pergunta errada. Porque a escolha dele nunca foi sobre você. Ele não te viu, não de verdade. Viu apenas a projeção daquilo que ele podia consumir emocionalmente, extrair, absorver. O que ele desejava não era você, era o efeito que sua presença causava nele. Era o conforto do seu amor incondicional, a segurança de saber que poderia partir e ainda assim ser esperado. Ele não sumia porque não te queria, sumia porque sabia que você estaria lá quando voltasse. Sua lealdade se tornou o combustível da ausência dele. E sua esperança, o cárcere que o mantinha livre. Você acha que o ama, mas não é amor, é apego ao que ele representa. Ele é o espelho daquilo que você queria provar ao mundo, que você é suficiente, que merece ser escolhida, que alguém, enfim, permaneceria. E quanto mais ele se afastava, mais esse desejo crescia,
como se a ausência dele tivesse o poder de redefinir quem você é. Você amarrou seu valor ao retorno dele, colocou sua identidade na mão de quem não sabe sequer sustentar a própria. E assim, cada desaparecimento dele não foi só um sumiço. Foi um desmoronamento interno, uma implosão silenciosa de todas as certezas que você tentava manter de pé. Mas há um ponto em que até a ilusão começa a perder o encanto. Um ponto em que a dor já não convence, em que o jogo perde a força, em que você começa a desconfiar que merece mais, não dele, mas de si. E esse ponto não vem com fúria, vem com exaustão, um cansaço profundo de viver em função de alguém que não está lá. Uma fadiga existencial de medir seu valor pelos passos alheios. E nessa exaustão nasce um espaço. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Um espaço onde a lembrança do que você era antes dele começa a se mover como um músculo há muito tempo adormecido. Esse músculo é o da escolha. Não de ser escolhida, mas de escolher. Porque enquanto você esperava ser vista, esqueceu de olhar para si mesma, de se perguntar por que entregava tanto a quem devolvia tão pouco. De onde vinha esse impulso de justificar o injustificável, de suportar o insuportável? A resposta não está nele, nunca esteve. Está no que você acreditou precisar para se sentir inteira. E é aí que começa o deslocamento. A percepção de que o que te prende não é o amor, mas o medo de perder aquilo que projetou como salvação. Quando esse medo cai, o feitiço começa a se romper, e no instante em que você começa a se escolher, algo dentro dele também morre, porque ele só existia como sombra no vazio que você deixou em si. E sombras não sobrevivem à luz. Você não precisa que ele volte, precisa se voltar. Não para o passado, não para o que foi, mas para o que sempre esteve ali, a parte de você que sabia desde o começo que aceitar tão pouco nunca foi amor, foi sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver ao lado de ninguém. Você nasceu para se reconhecer, mesmo que isso custe abrir mão da ilusão mais bonita que já te contaram. Há um instante em que tudo se torna claro, não porque alguém explicou, mas porque o cansaço da espera abriu espaço para a lucidez. E nesse instante, você percebe que não é ele quem precisa voltar. É você quem precisa ir. Ir embora desse campo de batalha emocional onde só você sangra. Ir embora da ideia de que ainda há algo para salvar. Ir embora da esperança que já virou autoabandono. E essa partida não se faz com malas ou rompimentos públicos. Ela se faz em silêncio, no escuro, como quem desamarra lentamente os nós que a própria alma aprendeu a chamar de amor. Porque você sempre soube. No fundo, sempre soube. Mas preferiu fechar os olhos porque enxergar exigiria um tipo de coragem que você não tinha. Até agora. A coragem de se desapegar da ilusão que te manteve viva por tanto tempo. A coragem de aceitar que alguém pode te desejar intensamente e ainda assim não estar pronto para te amar. A coragem de entender que não se trata de falta sua, mas de limite dele, e de reconhecer finalmente que há vínculos que não valem a permanência, que há presenças que custam a alma e que há ausências que, por mais dolorosas, são libertação. Você vai chorar. Vai se perguntar se fez a coisa certa. Vai duvidar de si. Vai olhar o celular esperando alguma notificação, alguma mensagem, algum sinal. Mas isso não é recaída, é desintoxicação. É o corpo emocional aprendendo a viver sem o veneno que um dia confundiu com remédio. Porque amar alguém que some não é amor, é vício. E todo vício exige abstinência, confusão, recomeço. Mas você aguenta, porque dessa vez não está lutando para tê-lo de volta. Está lutando para não se perder de novo. E nesse processo, algo profundo começa a nascer.
Não é ódio, não é desprezo, é indiferença sagrada, aquele espaço interno onde ele já não define mais nada, onde a ausência dele já não dita o seu valor, onde o silêncio dele já não provoca terremotos. Porque agora você se escuta, se acolhe, se basta e percebe que aquilo que tanto desejava receber, atenção, presença, amor, você mesma pode oferecer, não como compensação, mas como resgate. O resgate de uma mulher que cansou de mendigar aquilo que ela mesma aprendeu a negar a si. Ele não foi o erro, foi o espelho, foi o gatilho, foi o símbolo, mas nunca foi o centro. E essa descoberta é o que te liberta. Não porque diminui a dor, mas porque devolve o poder. Você pode sentir saudade, pode ter lembranças, pode até, por um instante, desejar reviver o que foi bonito. Mas agora, há algo que pesa mais que isso. A consciência de que seguir em frente é uma forma de justiça. Não com ele, com você. E quando a justiça é feita dentro, o mundo lá fora se reorganiza, as portas se fecham. E outras, inesperadamente, se abrem. E talvez pela primeira vez você entenda. Ele não sumiu porque você era demais. Ele sumiu porque não tinha estrutura para te conter. Porque a mulher que você é começa onde ele termina. E isso o assusta. Porque presença verdadeira exige coragem, exige entrega. E ele nunca teve isso. Mas você tem. Sempre teve. Apenas não sabia. Até agora. Há feridas que não gritam. Elas sussurram dentro da pele, como se carregassem o som abafado de todos os nãos que você engoliu, de todas as partidas que suportou sem dizer palavra. E mesmo agora, depois de tudo, talvez ainda reste uma parte de você que o espera, não por esperança, mas por hábito. Porque há dores que se tornam móveis na casa. Você aprende a viver com elas, aprende a andar por dentro sem esbarrar. Mas há um momento, e este é um deles, em que você olha ao redor e percebe que já não cabe mais ali. Nem ele, nem a ausência dele, nem a versão de você que tolerava tudo isso. Você já se calou demais, já se curvou para caber em espaços que te encolhiam, já se moldou ao que ele queria, ao que ele temia, ao que ele recusava nomear. Mas hoje algo queima por dentro com outra textura. Não é revolta, é lucidez. É como se uma porta antiga, emperrada há anos, finalmente cedesse. E por ela entrasse um ar novo, leve, firme. Um ar que te diz, sem palavras, que não há mais por que insistir em se manter onde não há reciprocidade. Que a saudade não é prova de amor, é apenas o corpo tentando se adaptar ao que já partiu. Você não perdeu ele, você se perdeu de si. E o que está sendo resgatado agora não é um relacionamento, é a mulher que você enterrou sob justificativas, promessas e desculpas. Essa mulher que, mesmo ferida, mesmo esquecida, mesmo sufocada, ainda pulsa. Ela não quer mais ser escolhida. Ela quer se escolher. E isso não é egoísmo, é justiça. Porque há silêncios que aprisionam, mas há outros que libertam. E o seu agora começa a ter gosto de liberdade. Talvez você ainda sinta vontade de ouvir o som da voz dele, de ver o nome dele acendendo na tela. Mas quando esse impulso vier, lembre-se, nem todo retorno é reencontro. Às vezes, é só a dor, tentando te puxar de volta para onde você já não cabe. Ele não era lar, era espelho estilhaçado. E você sangrou, tentando se enxergar ali. Agora é hora de recolher os cacos, não para reconstruí-lo, mas para não mais se cortar. Você não precisa de promessas, precisa de chão. E o chão começa no exato ponto onde você para de correr atrás, onde você para de perguntar o que fez de errado, onde você entende que a ausência dele não é o fim de nada, é o início de tudo que você poderá ser, a partir do momento em que não aceitar mais migalhas como banquetes. Porque sim, houve amor. Mas amor não basta. Quando exige que você desapareça para caber, se isso te tocou, se em algum lugar profundo você sentiu que algo foi dito no exato tom da tua alma,
Então, permaneça. Curta, comente, se inscreva. Não por impulso, mas por reconhecimento, porque talvez, finalmente, você tenha encontrado um lugar onde não precisa mais fingir que não doeu, onde a lucidez é refúgio e onde você pode começar, sem pressa, a voltar para si. Até o próximo vídeo.